Nossa casa, ela tem 9 áreas. Se um espaço desse tiver faltando, não tiver completozinho, o que está querendo dizer? Que aquela energia não está completa. Aí vai ter um desequilíbrio. Né? Principalmente em apartamento, e a pia e o fogão estão juntos. O que é que a água faz com o fogo? E o que é que simboliza o fogo na nossa casa? Então, se você tem água apagando o fogo, com certeza você tem uma questão nas suas finanças. Porque uma coisa é o seguinte, é a casa ser feita de forma harmônica. Sim. E outra coisa é você tentar dar um jeito para ela ficar harmônica. A nossa casa, se você escolheu aquela casa para morar, é porque fala de algo que você veio para trabalhar. Olá, poderosa! No episódio de hoje, vamos falar sobre como os ambientes influenciam a nossa vida e como podemos utilizá-los a nosso favor. Nossa convidada é Alda Alencar. Ela é designer de interiores há 29 anos, terapeuta de ambientes e palestrante. Ela é criadora do método Casa Saudável, que integra conhecimentos como Feng Shui, radiestesia, neuroarquitetura e constelação de ambientes para transformar espaços em aliados da nossa energia, prosperidade e bem-estar. Já pensou que a sua casa pode estar impactando a sua vida? Hoje, vamos entender como isso acontece com a nossa convidada e como equilibrar os nossos espaços. Vem com a gente, aproveita, já compartilha esse episódio com os amigos, com as amigas, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se no nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade e muito interessante que a gente vai conversar aqui hoje e todos os outros que já tem aqui no nosso canal. Seja muito bem-vinda, Alda. É com prazer que a gente te recebe aqui, a primeira design de interiores que vem aqui no Elas Têm Poder. E uma design de interiores diferenciada, né? Porque, pelo que eu conversei já com você, você faz um trabalho também energético, você buscou outros conhecimentos para agregar a sua formação, né? A sua profissão aí, para trazer mais, né? Para trazer o algo mais para o seu cliente. Então, eu achei muito interessante, eu gosto muito de entender um pouco assim, sobre como, né, as energias impactam a nossa vida. E eu quero te deixar aqui bem à vontade para que você passe aqui todo o seu conhecimento, para que as mulheres que estão ali do outro lado aprendam com você como é que organiza melhor a casa, né? Como é que essa casa pode ficar um ambiente mais saudável até, né? Para que a gente possa viver aí com mais plenitude, com mais leveza, com mais saúde. Então, fique bem à vontade. E eu já quero lhe perguntar, né? Começar aqui, antes de você se apresentar e tudo... O que é geobiologia, que você também conversou comigo sobre isso, eu não entendi direito. Mas, enfim, seja muito bem-vinda e vamos bater esse papo aqui. Primeiramente, quero agradecer, que é uma experiência diferente, né? Nunca tinha participado de um podcast, estou achando assim, tudo muito interessante, porque aguça a nossa... capacidade de fazer coisas diferentes, Sim. né? E esse podcast que eu sempre tive vontade de estar aqui, eu acho que eu co-criei, né, essa realidade, né? Ela tem poder, muito interessante, é forte esse nome, né? Diz muito, fala do eu posso, Sim. Eu posso mais. Então, incentivar que todos nós temos essa capacidade. E falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é exatamente o ambiente. E o poder que o ambiente tem de transformar a nossa vida. Achei muito interessante, né? Por isso que eu quis lhe trazer aqui para apresentar aqui para a nossa audiência. Aproveitar também, agradecer, né, o presente que a Alda trouxe aqui para mim, para nós aqui, né, do estúdio, para embelezar, para trazer boas energias, não é isso? Até porque, falando das flores, né? Um ambiente saudável, ele necessariamente tem que ter as flores. Né? Porque flores, plantas, né? Porque essas flores aqui, na hora que você coloca no ambiente, já vai, energeticamente, o ambiente já vai se modificar. Porque tudo é energia. O ambiente é energia, as flores são energia, nós somos energia. Então, todas essas energias...
estão circulando, independente que eu não vejo. De acreditar ou não, né? Não existe isso, até porque você imagina, a energia elétrica, você não vê a energia. Sim, mas ela existe. Mas na hora que você liga uma tomada, você sabe que ela está lá. Com certeza. Então, por isso que a importância da gente ter consciência sobre as energias, porque elas estão atuando na nossa vida e a gente nem se dá conta. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque ainda existem algumas pessoas que elas não acreditam e por não acreditar, muitas vezes elas até fazem algumas coisas, inclusive aqui no seu caso, né, que você vem conversar com a gente, dentro da própria casa, ela está criando ali, às vezes, um ambiente que está trazendo, às vezes, uma estagnação, né? Uma energia de estagnação. Sim. Ou de adoecimento. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade para conversar e nos contar, por exemplo, quando uma pessoa lhe chama para fazer um projeto, né? Vamos dar um exemplo. Você chegou lá na minha casa e você vai analisar. Como é esse processo para a gente entender? O processo pode ser de várias maneiras, mas geralmente a pessoa me chama porque ela sentiu uma necessidade, porque a própria casa é tão interessante, a própria casa ela vai solicitar para o morador essas mudanças, né? Nós não estamos o tempo todo em transformação? Sim. A casa também, porque quando nós nos transformamos, a casa tem que se adequar para aquela transformação. Então, geralmente, uma pessoa teve um incômodo. Eu quero reformar meu quarto. Esse quarto aqui, eu não sei, eu não estou me sentindo bem. Às vezes, as pessoas não entendem o porquê. Sim. Mas é porque, no caso do quarto, vamos dar um exemplo. Sim. O quarto fala do nosso eu mais profundo, da nossa personalidade, da nossa intimidade. Então, quando você passa por uma determinada transformação, você já não sente que é mais aquela mesma pessoa. Entendi. E aí, aquele quarto não pode ficar mais do mesmo jeito. Porque, às vezes, acontece até de você ter que mudar de casa. Porque você já não cabe mais naquela casa, naquele ambiente. Entendi. E aí, a gente acha que é por qualquer outra coisa. Mas é por isso, porque a casa... E a pessoa, a casa, na realidade, quando eu falo casa, é o ambiente. Sim. Ela é o reflexo das pessoas que moram, das pessoas que trabalham, porque é um campo de informação. Então, a pessoa chega, às vezes, ela nem me contrata pela questão da terapia de ambiente. Me contrata para fazer uma reforma. Uma coisa para ficar bonita, né? Para ficar bonito, é isso. Né? Chama para ficar bonito. Mas, como eu tenho todos esses conhecimentos... Todos os meus projetos já são com esse olhar. Entendi. Então, eu vou trabalhar a questão da beleza, mas eu vou trabalhar no profundo do que é que está atuando, do que é que aquela pessoa precisa para que seja colocada naquele ambiente, para que vai potencializar a vida dessa pessoa. Sei. Nessa conversa, ela vai me dizer as necessidades, mas aí eu faço uma conversa mais profunda, faço uma pesquisa para ver... como é que está a vida dela, qual área da vida dela que está... Não está tão legal assim, Não está tão legal. Então, tipo, digamos, uma pessoa que me procura para fazer o projeto de um quarto e que ela está solteira, por exemplo, e ela quer casar. E aí, como é que faz? Olha aí, mulheres que estão aqui assistindo. Quem quer se casar, como é que a gente faz? A primeira coisa, se você quer, digamos, uma pessoa quer se casar e no quarto... Porque o quarto representa a nossa área, serve para o quê? Repor nossas energias, né? Serve para a gente cocriar, porque através de dormir dos sonhos a gente pode fazer essa cocriar. Serve para reabastecer, como eu já disse, a energia, né? A nossa saúde, mas ele serve também para esse lado do relacionamento, de você amar, para o amor acontecer, né? Então, se uma pessoa quer um relacionamento, ela tem que preparar esse quarto para receber essa pessoa. Então, a partir desse momento que ela quer se relacionar, ela já tem que olhar tudo em volta desse quarto, tem que ser para 2. A energia do 2. Entendi. A energia do...
os múltiplos de 2. Então, a cama não pode ser uma cama, digamos, se ela está querendo casar, se a cama dela for de solteiro ou solteirão... Tem que ser uma de casal. Já coloca uma de casal. Uhum. As almofadas, ela jamais pode botar almofada números ímpares. Ah, olha aí, interessante. Pares. Então, arranjos, assim, botam arranjos... Aí tem que ter as duas mesas de apoio. Uhum. Às vezes, tem uma pessoa que até está casada. Sim. E eu chego lá e já percebo que aquele relacionamento está com um problema sério. Por conta do ambiente. Então, você imagina um quarto de casal que só tem uma mesa de apoio. O que está dizendo? Tem uma pessoa que tem apoio e a outra está sem apoio. Interessante. E se a gente for ver pelo lado só prático, né? Não, a pessoa pode dizer, não, aqui só tem uma mesa porque o quarto é pequeno. Mas vamos lá, o quarto é pequeno. Só dá para ter uma mesa. Como é que vamos fazer? Aí tem que ter... Bora organizar esse negócio, né? Porque nem todo mundo tem espaço. Mas aí é que é aquela coisa. Por que você tá... Então, é melhor não ter a mesa? Não. Tem que ter a mesa, porque a mesa, ela vai servir de apoio na nossa vida. É uma coisa incrível, mas é assim que o ambiente mostra, ele é todo cheio de significado. Entendi. E ele vai te mostrando, tipo, às vezes, eu já deparei com clientes que tem um quarto de casal, casaram e tudo, mas a roupa daquela pessoa não está no closet, que está todo mundo junto. Ela bota a roupa em outro lugar. Em outro lugar. O que simboliza isso no profundo? Que ali não tem uma união, não tem uma intimidade. Eu posso até contar algo aqui para vocês. Sim. Que aconteceu comigo. Quando eu fui entrar num processo de separação, a primeira coisa que eu fiz... Foi tirar as roupas do corpo. Foi separar as roupas. Isso já era um processo. E às vezes a gente não... Mas você não sabia nessa época desse tipo de coisa? Nessa época eu não tinha... Desse conhecimento? Eu não tinha... Não, já tinha algum conhecimento, mas é porque cada dia você vai aprendendo. Sim. É uma leitura do ambiente que você vai fazendo. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu vivencio esse conhecimento, mais eu vou chegando numa profundidade. Eu nem sabia que existia esse tipo de conhecimento para essa área, né? De design, interiores, arquitetura, seja o que for. Isso tem conhecimentos profundos. É porque, na realidade, nos cursos de design e de arquitetura, não tem esses... Não apresentam essas... Hoje já está tendo a neuroarquitetura, que fala um pouco, mas não é tão na profundidade, né? Mas tem uma imensidão de conhecimentos. E como foi quando foi que você despertou para ir buscar esse tipo de conhecimento? Porque às vezes a pessoa vai buscar esse tipo de conhecimento para a sua vida, né? Sim. Mas, assim, como foi, em que momento despertou em você essa vontade? Não, eu vou buscar esse conhecimento para eu aplicar no meu trabalho como design de interiores. Na realidade, assim, tudo começou... Olha como foi coisa engraçada. Quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha assinatura de tudo quanto era revista. Revista de arquitetura, revista de design, revista de bons fluidos. Legal. Então, eu fui criada nesse ambiente, vendo essas imagens. Hoje eu entendo, depois de algum tempo eu fiz essa leitura, que isso estava moldando já a minha escolha para trabalhar no ambiente, com o ambiente. Né? E como eu sou um 6... minha data de nascimento é 24/1, né? 24 é um 6. Sim. O 6 fala de quê? De harmonia, fala daquela pessoa que vai cuidar da casa, vai cuidar do ambiente. Então, você está na profissão certa. Com certeza. Depois foi que eu fui fazendo esses links, né? Fazendo essas junções, né? Então, como eu vivi nessa coisa de ver revistas... essa coisa de revistas de bons fluidos já falava muito no Feng Shui, entendeu? Já trazia muito essa questão de harmonização. E eu sempre tive muita sensibilidade para perceber o ambiente. E aí fui trabalhar, na realidade eu comecei a trabalhar fazendo festas infantis, tudo ligado a esse mundo da beleza, do cuidado com a casa. Aí depois eu fiz um curso,
fiz um curso de decoração de ambiente, um curso técnico. Sim. Depois eu fui fazer letras português, que não tem nada a ver com isso, né? Mas tem a ver hoje, eu entendo, porque na realidade eu sou uma professora. Sim, porque tem que dar aula, ensinar, né? Porque nos meus projetos, na realidade, eu entendi que um dos meus propósitos é ensinar as pessoas a perceber o ambiente. Muito importante. Né? E aí eu fui com essa minha necessidade de me autoconhecer, de autoconhecimento, de ser uma pessoa melhor. Fui estudando e sempre esses assuntos me deixaram, assim, encantada, né? Com esse poder que a gente olha um ambiente, como um ambiente pode trazer tudo isso. E aí comecei a trabalhar, fiz um curso de especialização em design de interiores e light designer. Sim. E aí eu comecei a integrar, fui fazer outros cursos dessa área específicas, né? Fiz um curso de terapia do ambiente. E aí, através disso, eu comecei. Antes, eu já fazia sem falar muito para o cliente. Sim. Porque ainda existe muitas pessoas que não interpretam errado, talvez. Interpretam errado. Então, eu fazia de forma, assim, discreta. Sim. Mas aí eu tomei uma decisão que eu não poderia mais trabalhar dessa forma. Eu tinha que realmente falar para as pessoas. Aí foi quando veio para mim, antes da pandemia, veio a questão do... Eu canalizei a Casa Saudável, a experiência, e aí eu comecei a fazer, eu fiz 4 edições, aí veio a pandemia. Isso é um evento presencial? Um evento presencial. E eu até entendo que isso foi tão incrível, porque a pandemia, o que ela trouxe para a gente? Voltar para a nossa casa. Verdade. Voltar para o nosso interior. E aí pronto, depois disso aí é trabalhando. Então, às vezes o cliente vem me procurar, ele nem vem me procurar porque é questão de terapia de ambiente, mas pelo design. Sim. Só que aí eu uso... Aí o plus é isso aí que vem, né? É o meu diferencial dos meus projetos. Eu não faço nenhum projeto de design de interiores, de residência, comercial, todos eu vou colocando essa parte de harmonização. Então, você paga por um projeto de interiores e está incluso todo esse outro conhecimento que vai ajudar na energia do ambiente. Agora, então, só assim, voltando para o quarto. Às vezes a pessoa diz que quer ter um relacionamento, mas o quarto dela está mostrando que ela está fechada. Entendi. Ela está fechada, ela está totalmente... Ela tem que ter uma postura, porque o ambiente é assim, você trabalha o ambiente para potenciar aquilo que você quer. Porque, digamos, você quer uma atitude, você quer um relacionamento, mas se você continua num quarto que não tem espaço para outro chegar, pessoa. Tipo, o guarda-roupa é lotado, as gavetas lotadas, aí onde é que você vai ter outra pessoa? Eita. Então, é a sutileza. E o ambiente está te mostrando. E o ambiente, ele é mais importante do que a genética na nossa vida. É mesmo? A influência do ambiente na nossa vida é bem maior. Já tem estudos que comprovam que o impacto do ambiente na nossa vida é bem maior do que a genética. Porque a genética, digamos, você tem aquele traço de genética que vai desenvolver uma coisa. Mas se você mudar o ambiente, que ele vai contribuir para você não desenvolver essa doença, você não desenvolve. Com certeza. E quando você falou em ambiente, eu me lembrei, por exemplo, quando a gente chega num lugar bonito, num lugar que está florido, por exemplo, num jardim muito bonito, ou num ambiente muito bem decorado, isso causa na gente uma boa sensação, né? Então, às vezes, você vinha até, sei lá, meio confusa aí com alguma questão que aconteceu, aí você chega naquele ambiente, aquilo já lhe traz uma paz, né? Já lhe traz um bem-estar. Do mesmo jeito, o contrário, né? Quando você entra em algum lugar que tem muita bagunça, muita sujeira, muita desorganização. Aí tem assim, porque a natureza, eu tenho como referência a natureza. Aí você falou aí na geobiologia. A geobiologia é a ciência do habitat. A geobiologia traz para a gente exatamente assim, o que é um ambiente saudável? Tem uns pontos para considerar esse ambiente saudável. Então, um ambiente saudável que não tem luz natural não é saudável.
Um ambiente que não tem ventilação, ele não é saudável, porque o ar precisa renovar. O ambiente que ele não tem, que está cheio de energia eletromagnética. Aqui no estúdio, como é que a gente pode fazer para melhorar? O que você pode fazer? Tem que ter plantas. As plantas, elas vão fazer essa filtragem. Porque essas ondas, você passando muito tempo nesse ambiente fechado, com todo esse maquinário aqui, seu corpo vai adoecer. Né? Isso é comprovado. Então, hoje, a gente vive cercado. Por exemplo, celular, por campos eletromagnéticos. Então, hoje, o meu diferencial quando eu vou fazer um projeto. Então, digamos, num quarto, a gente sabe quando é que vai ter mais impacto na nossa vida. Principalmente quando você fica muito tempo naquele lugar. Então, dormir, você vai passar no mínimo 8 horas dormindo. Digamos que você não durma 8 horas, mas 7 horas. É por aí. Né? Aí, tu soma 7 horas todo dia por 360. E aí, você pega, faz, digamos, tem tua cama. No geral, todo quarto tem isso. Tem a cama... Tem as tomadas. Aí a pessoa bota, às vezes vai dormir, bota o aparelho do lado. Isso aí você está simplesmente... Por que a gente vê que, assim, tem muito conhecimento, a medicina evoluiu e as pessoas não param de adoecer? Estilo de vida. Bota TV no quarto. Meu quarto não tem TV. Pois é. Meu quarto não tem TV. Porque não combina. Eu também gostaria muito de não ter, mas meu marido quer. Entendeu? Aí é difícil. Entendeu como é? Então, assim, eu tento, assim, aquilo que eu passo para a pessoa é o que eu experiencio na minha vida. Não é que eu não durma, que o celular não está lá, mas ele fica bem distante e fica no modo avião. Pelo menos, o ideal seria desligar. Às vezes eu boto no banheiro... E deixa para lá, se ele estiver ligado lá, carregando no banheiro. O ideal é que não carregue dentro do quarto com você. Outra coisa, a tomada, ela tem que estar a 40 centímetros da tua cabeça. A tomada que você liga, a tomada... Qualquer tomada. O interruptor, sim. Outra coisa, na hora de fazer a instalação elétrica, o ideal é que nenhum fio passe por trás da sua cama. Nem todo mundo faz isso. Ninguém sabe disso. Nos meus projetos, eu já faço isso. Hoje já tem uma maneira de você fazer, quando você vai fazer a instalação da sua casa, você deixa quase nada desligado. Por quê? Porque todas essas energias que estão passando nas paredes, elas estão... Estão reverberando aqui na gente, Estão reverberando. Então, a importância de ter esse cuidado... Tem aparelhos que medem para ver a quantidade de energia eletromagnética. Como é o nome desse aparelho? Agora eu não lembro, não? Não lembro, assim, né? Porque esse aparelho só compra quem trabalha com isso. A radiestesia, ela mede isso também ou não? A radiestesia não é... Mas a radiestesia, para a gente ver as energias telúricas, porque são vários... Então, quando eu vou pegar um projeto... eu vou analisar qual é o conhecimento que eu vou utilizar. Então, a radiestesia, ela vai mais, tipo assim, a cama, o local onde a cama está. Se passar algum veio, alguma linha de cruzamento, é porque é uma coisa bem mais... Eu sei, técnica, né? Se passar um veio ali, que está embaixo da sua cama, você tem que fazer uma correção. Porque se você continuar dormindo ali... você vai ter problemas de saúde. Meu pai, porra, vou te levar lá em casa para tu olhar tudo isso. Entendeu como é? Aí você pode saber, aí você de casa, como é que você pode saber? Se você não está dormindo bem, tem algo que você deveria olhar. Porque é para você dormir. Outra coisa importante no ambiente, para saber se o ambiente é ou não é saudável, a acústica do ambiente. Digamos, se sua casa for uma casa muito barulhenta, se estiver perto do aeroporto, estiver perto... Então, tem que ver essa questão da acústica, porque é importante. Nosso ar-condicionado não é uma coisa natural. Então, é prejudicial para a nossa saúde. A pessoa fica 24 horas no ar-condicionado, aí o que precisa fazer? Precisa estar, de vez em quando, abrindo sempre a janela para estar removendo.
questão da planta ajuda nessa questão. Tem alguma planta, por exemplo, no nosso caso aqui, que é um estúdio, que tem muita máquina, muito fio, enfim, tem alguma planta que seja melhor de ser colocado? Geralmente em ambientes assim de escritórios, como às vezes não tem muito, porque toda planta precisa de luminosidade. Não é sol direto, tem planta que só precisa da luminosidade. Sim. Então, aqui no teu caso, a zamioculca daria certo. Sim. Porque é uma planta que ela gosta de ambiente fechado, ela resiste a ar-condicionado, então daria perfeitamente. Mas para isso, de vez em quando, tem que estar... Abrir uma janelinha aí para ela, né? Abrir uma janela para ela. Claro que um estúdio requer que o ambiente seja mais escuro e tudo, mas aí você pode fazer. E sempre lembrar de renovar o ar, abrir essa janela. Então, tipo assim, uma pessoa que tem um lugar que não tem entrada de luz, vai adoecer. Simplesmente assim, porque o sol é vida. É verdade. O sol é fonte de vida. Então, às vezes, as pessoas têm depressão. Olha que coisa incrível. Porque a casa... Tem pessoas que eu chego na casa e a pessoa não abre a janela. As portas fechadas. O que essa pessoa já está me sinalizando? Que ela tem já uma questão de depressão. A janela, na metafísica da casa, representa o futuro. Então, se você não abre a janela, não deixa o sol entrar, como é que vai ter teu futuro? Outra coisa que as pessoas fazem demais numa casa, às vezes, tem 2 portas no quarto, aí, de repente, elas resolvem que não quer uma porta daquela e bota só um móvel tampando. O que ela está criando? Um bloqueio. Ela cria um bloqueio. Não pode. Então, você não pode, tipo assim, ter uma porta... E essa porta não tem função, não é isso? E essa porta não tem função. Para isso, se for o caso, você não quer a porta, aí teria que realmente tampar. E mesmo assim, a gente ainda tem que fazer uma coisa, porque é uma porta. Portas são o quê? Oportunidades. Olha aí. Porta fala de comunicação. É tão incrível o ambiente. E espelho? Me diz o que significa espelho, que agora eu fiquei curiosa. Espelho é um portal. Lá em casa é cheio de espelho. A menina tá limpando, às vezes até se assusta com tanto espelho, porque eu achei que foi espelho demais, entendeu? Espelho, assim, espelho é uma coisa boa, porque tudo é o positivo e o negativo. Depende... Tipo, se você tiver espelho que corta sua cabeça, corta seu corpo, não é bom. Sim. Porque você está cortando sua energia. Você olha para o espelho, seu cérebro decodifica. Porque o que é interessante? Nosso cérebro, ele compreende tudo através de símbolos, de imagens. Você está vendo que eu dei aqui um depoimento que eu fui para o design, fiz toda a minha trajetória por conta de quê? Que minha mãe comprava as revistas e me entregava. Ela já estava moldando. Sua mãe gostava também dessa área? Ela gostava. Mas, assim, hoje eu entendo que era isso. Porque tudo tem. As pessoas aparecem na nossa vida para nos ajudar a chegar no nosso propósito. Com certeza. Entende? Claro que tinha um porquê. E esse Feng Shui? Explica um pouco. Porque quando eu morava em outra casa, né? Não no lugar que eu moro hoje. Essa casa foi construída para a gente morar lá. E... eu não chamei. Na época, eu nem sei se existia, né? Não teve nenhuma profissional, assim, com essa expertise que você tem. Mas eu li algumas coisas, eu acho que intuitivamente. Eu botei uma fonte de água, tinha um jardim interno, que tinha umas pedras, que tinha plantas, né? Que eram as mini espadinhas de São Jorge que tinha lá, e lírio da paz. E aí tinha uma fonte de água, e era bem no lugar que a gente fazia as refeições. Né? E, enfim, tinha outras coisas. E essa casa, muita gente que chegava lá dizia que sentia uma energia muito boa na casa. E uma vez, uma pessoa que era entendida dessa área, assim, eu conversando em outro local com ela, ela perguntou se na minha casa eu tinha feito isso, né? O Feng Shui. Eu falei, não, eu nem conheço direito, não sei. Mas existiam esses elementos. Existia a madeira, né? Existiam as pedras, existia a água, existiam as plantas. Porque, assim, para o Feng Shui, a gente tem o baguá, que é aquele símbolo. Sim. E aí, nossa casa, quando eu falo casa, que eu sempre estou falando... Um ambiente, né? Ambiente. Ela tem 9 áreas no ambiente. Tem 9 áreas. Então, quais são as 9 áreas? Trabalho, espiritualidade,
prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, que é os nossos amigos espirituais, né? E tem a saúde. Então, o centro da nossa casa, o centro de qualquer ambiente é a área da saúde. E aí, quando você faz essa leitura, você vai ver, digamos, se um espaço desse estiver faltando, não estiver completozinho, o que está querendo dizer? Que aquela energia não está completa. Aí vai ter um desequilíbrio. Desequilíbrio. Né? Outra coisa que a gente trabalha para harmonizar é os elementos, que é o quê? Madeira, fogo, água, metal. E aí, uma casa, um ambiente harmônico é um ambiente que esses 3 elementos estão em harmonia. O que eu vejo muito? Às vezes eu sou chamada para fazer cozinhas, né? Principalmente em apartamento, e a pia e o fogão estão juntos. Lá em casa é separado. E o que acontece isso? É muito interessante. Que é a água e o fogo. Né? Porque no ciclo dos elementos existe o ciclo construtivo, que aí se é construtivo já está dizendo. Ele é um ciclo que vai trazer harmonia. Se é destrutivo, vai trazer o quê? Desequilíbrio. Então, água e... O que é que a água faz com fogo? Apaga. E o que é que simboliza o fogo na nossa casa? A energia vital, a energia do dinheiro. Porque eu não sabia. A energia do dinheiro. Então, se você tem água apagando o fogo, com certeza você tem uma questão nas suas finanças. É muito engraçado isso. Menino, olha, preste atenção. Quem tá aqui assistindo, ó, já vá prestando atenção se a sua pia tá do lado do seu fogão. Entendeu? Aí, assim... No caso, você fala do lado mesmo, do assim? Lado. Ou aquelas que faz a bancada tudo? Não, do lado. Tá no mesmo alinhamento. Não pode estar no mesmo alinhamento? Não pode. Não deveria estar. Não deveria estar. Não e vamos dizer... Pois lá, vamos já procurar aqui uma solução para quem não tem espaço. Aí, digamos assim, vai ter situações, tem situações que não tem como. Aí, como é que essa pessoa faz para dar o equilíbrio? Então, o equilíbrio pode ser um cristal, pode ser uma planta, porque é o elemento madeira. A madeira, o que é que ela faz com fogo? Ela atiça, ela né? Alimenta, se você joga vai ali... ter mais alimento. Aí tem a forma da gente trabalhar também a questão da cor. Porque, assim, aqui não tem como explicar o pé da letra, porque, digamos, a cozinha ela pode estar na área dos relacionamentos. Sim, aquelas pessoas que fazem, por exemplo, aquelas áreas externas, né? Que tem que tem tudo lá fora. Tipo, tem uma piscina, tem aquela cozinha lá que eles chamam... Não tem problema. O importante é que não esteja esse fogão perto da água. Outra coisa das cores. E que as pessoas fazem. Aí, por que as pessoas fazem isso? Porque não tem conhecimento. Não é? Também, mas é porque a casa é o que é mais incrível que eu tenho aprendido. Porque eu ficava... Às vezes eu chegava... Até duvidando, né? Não é isso. Eu chegava numa casa e por mais que eu fosse fazer as intervenções... Porque uma coisa é o seguinte, é a casa ser feita de forma harmônica. Sim. E outra coisa é você tentar dar um jeito para ela ficar harmônica. Exatamente. O ideal é ela ser feito... Já no projeto para isso, né? Mas por que você escolhe uma casa? O que eu entendi com a minha experiência? Por que você vai para uma casa que você vai ter aquela configuração? É igual a gente não nasce com um tipo de corpo. Sim. Nosso corpo, ele é formado a partir das emoções da nossa mãe. Então, a nossa casa, se você escolheu aquela casa para morar, é porque fala de algo que você veio para trabalhar. Então, uma pessoa que tem essa configuração, ela tem uma questão na prosperidade. E aí é o processo dela. Tem casas que realmente a gente não vai ter que fazer só uma intervenção, mas não vai poder mudar. Mas aí é o processo. Aí, se ela tem consciência, ela vai começar a mudar isso. Daqui a um dia, ela pode até sair da casa. Entendi. Entende? Que quanto mais a pessoa busca, então, se conhecer, esses processos de autoconhecimento, isso vai reverberando ali ela vai evoluindo. No ambiente, né? É por isso que a importância de você não... Claro que é importante o profissional, porque tem coisa que só o profissional vai... Mas é importante também a gente ter consciência do que é a casa. Porque a casa
ela expressa, é o espelho do que está dentro. Então, tudo que se manifesta na casa tem a ver com a tua história. Então, a nossa casa... Eu vou até anotar aqui, ó, para eu aprender. Não tem... É o espelho do nosso interior. Sim, e aí, nesse evento que eu fiz, a Casa Saudável, a experiência foi exatamente trazer para as pessoas começarem a ter essa... Percepção, né? Tipo... Quando eu estava lá no dia que uma das pessoas... Várias. Aí cada um dizia uma coisa. Ah, então eu entendi, né? Então eu entendi por que eu tenho essa configuração. Então, isso é importante porque você não vai ficar uma pessoa à toa. Tua casa é tua ferramenta de crescimento. Porque tudo tem um porquê. E a casa, ela sempre... A casa... Ó, qual é a nossa primeira casa? Nosso corpo. Nosso corpo, para ele... como é que ele manda a mensagem para a gente que não está legal a gente continuar com essas atitudes? Através das doenças. Verdade, as dores, né? Do mesmo jeito é a casa, porque a casa tem as enfermidades da casa. Então, a casa começa... Pessoas que têm problema com prosperidade, elas têm muito problema de vazamento de água. Olha aí. As torneiras vazando, que representa o fluxo do dinheiro é representado através das águas. Por isso que uma fonte na casa é uma coisa importante. Mas claro que a gente sabe que tem que ter um lugar para botar. Pois isso amiga. é que é a questão. Vou lhe levar lá em casa para você ver. Entendeu? Para potencializar. Porque você imagina, uma casa que tem muito do elemento água, quando a casa tem muito elemento água, pode provocar uma instabilidade emocional. Aí, o que é que estabiliza a água? A terra. Entende? Porque a água é representada no ambiente através do elemento água mesmo, dos vidros, tudo que é de vidro representa a água. Não é engraçado isso? Lá em casa tem bastante vidro. Mas, assim, tem vidro e tem espelho. Aí, qual a diferença entre vidro e espelho? Os dois é a mesma coisa, né? Aí, a água também é representada pela cor escura, o preto. Olha a coisa engraçada. A gente chega, às vezes, quando vai fazer os ambientes masculinos, né? Sim. Aí todo mundo diz, é tudo preto. Aí eu fiquei interessante, porque o preto fala do feminino. O preto é o feminino. Eu não sabia. O preto é a escuridão. Ou o feminino é a escuridão, é o mistério. O masculino é o claro, que é o sol, que é a luz, que é aquela mente clara, entendeu? O preto não, o preto é o feminino, que é a noite. Pois aí que eu não sabia. O masculino é o dia. Aí, por que os homens gostam muito de preto? Por quê? Quando eu falo assim, o que o masculino precisa? Do feminino. Entende? É muito interessante. Aí, às vezes, as pessoas botam as pessoas para vestirem um fardamento todo preto. Você imagina você passar 8 horas por dia vestido numa roupa preta. O preto está fechado. Nem entra e nem sai energia. Não estou dizendo aqui que não é para ninguém não é bom, mas tem que ter o equilíbrio, Não estou né? dizendo que é para você não usar preto, mas ter cuidado de como você usar. Tipo, preto, eu adoro preto, mas eu tenho um momento de usar preto. Sim. Eu gosto muito de usar preto quando eu vou para um lugar que eu quero ter minha... Não quero trocar. Entendi. E nem quero dar... Tipo assim, quero... Porque o preto também fala de poder, sim, né? Mas para você se sustentar no preto, você precisa ter uma luz interna muito grande. Entendi. Porque o preto é a escuridão, né? Engraçado. É muito interessante. Outra coisa, uma pessoa pintar um quarto de preto é uma loucura. No seu ponto de vista, né? No meu ponto de vista. Por quê? Porque vai dar o quê? A pessoa pode entrar num quadro de depressão, sim. Então, vamos lá. Quais seriam as cores interessantes para a gente ter na cozinha, em cada ambiente da casa? É porque não é dessa forma. Não é assim, não? Não é assim. Claro que cada cor dessa representa uma área dessa da tua vida. Digamos, sim, eu posso ativar a área do trabalho. A área do trabalho eu posso ativar com preto. Eu posso ativar com preto. Por quê? Porque o preto fala exatamente dessa profundidade, das águas, da coisa mais profunda, que
essa questão do trabalho e de você fluir, você só consegue fluir quando você tem essa profundidade de si mesmo. Sim. E você se reconhece. A partir desse reconhecimento, você pode exalar a tua essência, a tua verdadeira essência. Muitas das dificuldades que a gente tem no trabalho é porque a gente nem sabe quem a gente é. Se você está perdido, então, não tem como. Não consegue se expressar, então, eu né? posso... Mas, assim, o preto, eu não aconselho o preto para colocar em parede. Cor. Pode botar numa almofada, num detalhe, num objeto, num tapete. Numa bancada, tu entende? Tá tudo ok. Mas para botar na parede, eu não aconselho. Entendi. Pela minha experiência, com a psicologia das cores, né? Sim. Então... E o verde? O que o verde quer dizer? O verde é excelente. Porque o verde fala de quê? Da natureza. É uma cor que, quando a gente olha, qualquer pessoa olha o verde, a pessoa se sente, simplesmente entra num estado de harmonia. Porque aquilo é natural, faz parte. Todas as células do corpo da pessoa, quando ela se depara com verde, ela entra em harmonia. Pois pronto, pois hoje eu estou toda me harmonizando aqui com o verde, né? Entende? Então, cercar de verde. Então, a cor, ela requer, eu não posso dizer, cor tal, depende. Tá, o azul marinho, aí, né? Aqui, que é esse seu azul aí hoje. O meu azul marinho, o que significa? Concentração, significa comunicação. Como eu vim aqui para me comunicar, credibilidade. Legal. Né? Só que o azul marinho também fala de quê? É uma cor também das águas. Sim. Porque o azul e fala da área do trabalho também. Então, uma cor que a gente pode harmonizar a área do trabalho é o preto e o azul marinho, né? Então, você pode... Olha que coisa engraçada. As cores, a gente não... É uma ferramenta que você pode usar tanto na sua casa, como para você se vestir. Sim. Tipo, se vestir com... Qual é a tua intenção hoje? Aí você olha o que significa a cor e você usa a cor. Então, tem momentos que eu preciso estar de azul. Porque eu preciso estar mais concentrada em mim mesmo. Eu nem invado ninguém, entendeu? Nem invado e nem sou invadida, porque eu estou no meu campo de energia. Então, usar as cores como ferramenta para potencializar a tua saúde... Você pode usar tanto no ambiente como no teu ambiente, a tua casa. Sim. Corpo. Do espírito, né? Espírito. Tipo, se você tá um dia que você não tá muito animada, aí você tem que usar uma cor mais vibrante. O amarelo, por exemplo. O amarelo... Eu gostava muito e gosto ainda, mas quando eu era, tipo, adolescente, meu Deus, a maioria da minha roupa era amarela. Eu adorava amarelo. Amarelo fala de quê? Do sol. Do brilho. Da vitalidade. Né? O amarelo também, o amarelo é uma cor que remete à nossa mente. Então, se você é uma pessoa dispersa, que está com muita dispersão, tipo numa área de trabalho, tem uma coisa amarela que você possa estar... Ajuda na concentração. Ajuda no foco, traz foco. Agora, se você abusar do amarelo, vai trazer um cansaço. Tipo, questão de alimentação. Você é uma pessoa que está querendo emagrecer. Você não pode ter um laranja, porque vai abrir o apetite. Você não pode ficar com essa... Aí, o ideal até você pode usar no prato, o prato azul, que aí diminui. Tipo assim, no consultório. Estou te dando aqui só dicas. Sim, dicas para a gente entender um pouco mais. Um consultório, uma sala de espera. Qual é a cor ideal? Colocar o verde ou o azulzinho. Para acalmar as pessoas. Para acalmar as pessoas. Que vão ficar ali esperando por horas. Que vão ficar esperando por horas, entendeu? A cor também, dependendo da forma como você usa, ela pode ampliar o espaço, como ela pode diminuir o espaço. Então, as cores quentes, elas vão trazer o quê? Aconchego. Vão deixar o ambiente menor. As cores verde, que são as frias, e azul, vai o quê? Ampliar esse ambiente. Então, é toda uma questão que a gente vai fazendo essa costura com todas essas ferramentas e vai vendo. Claro que cada casa, cada ambiente é único. A gente faz um estudo de acordo com aquela pessoa, olhando a história daquela pessoa. Por exemplo, fotos
de família, fotos de pessoas que já não estão aqui nesse plano. É interessante ter? Não é interessante? Já que você estudou várias coisas aí, energias e tal, tem algo, assim, para nos dizer sobre isso? Tem pessoas que acham que não deve, mas eu digo assim, se você olhar para aquela foto e não sentir tristeza, pode ficar. Não tem problema, nenhum problema. Né? O que não vai é se você olhar como nada na sua casa que você tem deve ficar se você não gosta. Digamos, se você tem um objeto... Às vezes a gente não ganha um presente e a gente não gosta. Aí a gente fica... Não vai fazer bem. Porque aquela energia, nada é para ficar... A pessoa pega e guarda. Ali, digamos, né? pega e guarda. Não vai ter finalidade. Então, tudo que você guarda é uma energia parada. Se é uma energia parada, é uma energia estagnada. Vai trazer bloqueio na tua vida. Outra coisa para uma casa saudável, que é o básico. Limpeza. Organização. Tudo tem que ter seu lugar organizado. Mas esse quesito limpeza, eu vou fazer aqui Não basta limpar só com produto, porque às vezes você está limpando, só que você está se contaminando. Porque os produtos químicos, a gente sabe que vai trazer problema de saúde. Então, limpar a tua casa com as coisas mais naturais possível. Então, aqui, dica. Minha casa, como é que eu limpo minha casa? Eu sempre limpo com vinagre, faço chás de ervas para limpar a minha casa. Do jeito que eu me banho com as ervas, eu limpo a minha casa. Entende? Não uso produto químico. Faz tempo que eu não sei o que é isso. É mesmo. E vai limpando. Aí, bicarbonato, vinagre. Então, eu aboli todas essas coisas químicas. Então, eu tento levar uma vida o mais natural possível. Então, tudo aquilo que é artificial demais, eu não tento. Claro que eu não cheguei a 100%. Sim. É um caminhar. É um caminhar. Mas, assim, tem muita coisa acumulada. Aí, outra coisa que você pode olhar, né? Nós podemos olhar numa casa. Sempre, às vezes, uma casa tem um lugar da bagunça, né? Aquele lugar da bagunça, ele tá te dizendo algo. Então, tu procura entrar, mesmo que tu não saiba, que aí, no caso, seria o profissional, ver a questão das áreas, em que área que tá, mas você vai lá, olha... Por que esse lugar? Qual é a serventia desse lugar? O que esse lugar é um depósito? Às vezes, na empresa, em algumas empresas, a área da bagunça é exatamente a área da prosperidade. Né? Então, mas teve bagunça, já sabe que tem algo ali. O que significa acumular as coisas? É exatamente acumular as coisas, é o quê? É a escassez. É o medo da falta, entendeu? É carência. Aí você vai botando aquele monte de coisas exatamente para você preencher os vazios existenciais. Verdade. Tem gente que gosta muito, né, de acumular. Tipo assim, não... Existe até uma doença que as pessoas falam o nome da doença aí, eu não sei como é agora, não estou lembrando, mas que a pessoa ela não consegue de jeito nenhum descartar nada, né? Mas é porque ela está nesse processo que aí ela vai entrar, vai ficar com aquilo ali, e aí uma hora ela vai, porque eu entendo que tudo que chega na nossa vida é exatamente para a gente ir se trabalhando. Mas tem isso, né? Acumular. Outra coisa, na cozinha, a geladeira, os armários, fala do nosso financeiro também, dos nossos recursos financeiros. Como é que você tem gerido seus recursos financeiros? Se você é aquela pessoa que estraga produto, que e fica estragando... Coisas estragando na geladeira. O que você está mandando, a mensagem que você está mandando para o universo? Eu não cuido bem das minhas finanças. Eu estou tendo prejuízo. Estou comprando demais. Então... São sinais que vai te dando, que o ambiente vai te mostrando, que às vezes você está à toa e não está percebendo. É verdade. E tudo está ali dentro da tua casa para tu ver. Muito interessante. Outra coisa no quarto de casal, que é interessante demais. A pessoa, quando casa, compra uma cama pequena, né? Sim. Que é a cama tradicional de casal, que geralmente é 1,40.
Com o passar do tempo, ela disse, não, vamos comprar uma cama de 2 Vai metros. ganhando mais dinheiro, aí que comprar uma cama maior. O que significa isso? Distanciamento. Exatamente. E as pessoas não se percebem. É. Não é incrível isso? É. Porra, a minha é bem grandona, mas a gente se junta no meio, assim. Aí no meio Não da noite, sei. cada um vai pro seu lado. Tudo bem, mas perceba. Mas se você já tinha essa Já cama tinha grande, há muito tempo. tá tudo certo. Já. Mas isso são os sinais. Sim. Que às vezes a gente... Quando eu chego num quarto de casal, que às vezes eu vejo o quarto só todo cinza, todo branco. Meu Deus, cadê o feminino que não está aqui? Onde é que o feminino está, o acolhimento? Porque um quarto de casal tem que ter as 2 energias. Sim. O feminino e o masculino. Se o quarto é todo branco, não tem como ter amor naquele quarto. É? Qual a cor que é boa para ter no quarto? Fica, sabe o quê? Fica frio a relação. Porque o que é um relacionamento de casal? Não é só parceria, não é só amizade. Deixa eu só te presentear aqui com um presente da nossa marca parceira, né? Que é a Oiti, que é uma joalheria de Pedro II, aqui do Piauí, que trabalha com Opala. E ela é nossa parceira, né? É a hora da gente falar dos parceiros aqui. Então, que uma lembrancinha, né? Para nossa convidada. E aproveitei esse momento para agradecer, né? A parceria da Oiti, assim como também agradecer o Salão Unique, que é outro parceiro nosso aqui, do Elas Têm Poder. São empresas que estão aqui nos ajudando, nos apoiando nesse projeto, para trazer essas histórias assim, interessantes, né? Mulheres como você, para ensinar, para que a gente possa ir evoluindo aí na vida, né? E possa ir também passando para as que estão aqui assistindo. Sim. É muito interessante, então, agradecer aos nossos parceiros aí. Falar também da Discar Distribuidora, que é a nossa empresa parceira desde o início, que está lá no Maranhão, mas que está por aqui. E é isso. O ETP Studios, a gente vai falar depois do ETP Studios. Então, o ETP Studios é esse estúdio que está, né, abrigando aqui o nosso podcast e que, se você também quiser vir para cá, fazer seus infoprodutos, palestras, cursos, podcast, né, vídeos para rede social. Então, é só entrar em contato pelo QR Code, que os meninos vão colocar na tela. E aí você fala com a nossa equipe, marca o seu horário e a gente vai ter todo um prazer de te receber aqui na nossa casa. Então, vamos continuar. Então, você estava falando do quarto. O quarto de casal... Qual é uma cor... Você disse que tem que ter o feminino. Então, a cor que representa o feminino é o rosa ou tem outras cores? É porque, assim, o rosa não é só o feminino que ela representa, né? A cor rosa. Ela representa o amor incondicional. Que é aquela... Tem até aquela pedra, né? Que é o quartzo rosa. Quartzo rosa. Eu tenho um quartzo rosa do lado da minha cama. Muito bem. Porque, assim, não é que você vai pintar o teu quarto de rosa. Mas é bom que tenha essa cor. Por quê? Porque o relacionamento de casal, ele tem que ter 2 energias bem fortes. Que é a paixão, o tesão, que é representado pelo vermelho. Aí que você pode botar um vermelho, você pode botar um vinho. Eu até aconselho o vinho, que é o amor mais maduro. Né? Mas é bom ter o rosa, porque o rosa fala dessa conexão de alma, não só conexão carnal. E aí, quando eu falo em cor, necessariamente que teu quarto não tem que ter... Porque as cores eu posso botar no quarto, numa coxa de cama... Sim. Nos quadros. Uma né? cortina. Uma cortina. Falando em quarto de casal, gente. Cortina no quarto de casal, o ideal é que seja de tecido. Sim. Porque às vezes você bota uma persiana de um material que fica impessoal. O ideal é que seja cortina de tecido. Outra coisa importante para uma casa saudável. O tecido, o ideal é que seja o mais natural possível. Algodão. Sim. Seda. Ser coisa... Um quarto de casal tem que ter o quê? O toque suave, a suavidade nos lençóis. Quanto mais macio, né? A coxa, a cama tem que ser uma coisa, quando você olha, vocês se convidem para ficar ali aconchegado. Muito bem. Então, assim, quando eu digo que um quarto de casal, tem que trazer cores... Um aconchego também, né? Tem que trazer esse aconchego. E esse aconchego, o ambiente é interessante, porque
de acordo com os materiais que você usa, vai te trazer essa linguagem. Tipo, tem pessoas que botam no quarto de casal uma textura. E aí a textura é caraquenta, né? Sim. Aí o que significa isso? Tem uma coisa aí que não tá. Quarto de casal tem que ser maciez. Ah, interessante. Leveza, envolvimento, amor, paixão. Quarto de casal também não é lugar para ter retrato dos filhos. É, né? Não, no meu não Por tem. quê? E santos dentro do Pois quarto. é, eu já ia dizer isso. Pois tu acredita que eu tenho um santinho lá dentro do meu quarto? E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive uma experiência de uma cliente que ela disse para mim, Alda, toda vez que eu vou fazer amor, eu cubro o santo. Porque são energias que não combinam. Mas aí eu vou te falar aqui. Meu quarto de casal, o meu quarto é exatamente na área da espiritualidade. Por que um quarto de casal vem para a área da espiritualidade? Claro que tem um porquê. Sim. Tu entende? Você pode trabalhar essa área no espiritual, mas não pode encher. Sim. Porque aí são energias contrárias. Sim, porque a energia do santo é mais sutil, né? É energia diferente. É energia. Você lá no quarto de casal é uma coisa mais profana do corpo, né? E aí você entra em choque. Não estou dizendo que essa cliente disse que tem que cobrir, porque ela se sentia, né? Então a gente perceber isso, porque interfere nessa relação homem e mulher. E só existe casal se tiver uma conexão profunda. Sim. E essa conexão também se dá através do sexo. É. Não tem como ter casal. Tem muitos casais que são mais amigos do que... vira amigo depois de um tempo, né? Eu acho que você pode ter amizade, que é a parceria, mas... Mas eu digo aqueles casaizinhos que ficam mesmo só amigos, né? E aí não tem o outro lado, né? Que é importante, isso faz parte da vida, né? A outra coisa do... Por exemplo, lugar para a gente estudar, para a gente trabalhar e estudar. Outra coisa importante, quarto, independente de ser de casal ou não é adequado ser para estudar. Digamos, a pessoa não tem espaço e aí tem que botar mas aí tem lugarzinho lá para estudar. Um lugar, mas o ideal é que deixe esses livros fechados, num armário fechado, para que eu não fique vendo. Por quê? Porque na hora de dormir, eu preciso relaxar meu corpo total. A energia do quarto é esse. É para refazer tua energia, para tu relaxar. Se eu estou vendo computador, se eu estou vendo livro, você começa... Aí tem muitas pessoas que isso vai ter um problema de quê? De não conseguir dormir. Eu até achava que isso era coisa da minha cabeça, mas às vezes eu observo isso mesmo. Por exemplo, um livro. Às vezes eu estou ali lendo antes de dormir alguma coisa. Aí, se eu deixo o livro ali do lado da cama, que eu estou vendo o livro, parece que é como se aquelas letras, aquelas coisas estivessem conversando aqui comigo. Aí, eu guardo na gaveta da mesinha que tem do lado da minha cama. Eu guardo para eu não ver. Aí, parece que quando está guardado ali, não me incomoda, mas se estiver em cima... É como se aquelas coisas estivessem conversando comigo. Sim, porque tudo é informação. Então, se você bota livro, você vai ficar sem querer dormir. Porque você está acessando a energia do trabalho. E quarto não é lugar para trabalhar, é lugar para dormir. É descansar. Exatamente dormir e fazer amor. É. A função de um quarto de casal. Sim. Né? Então, não ter... E mesmo assim, digamos, eu gosto de ler... Às vezes eu leio antes de dormir, mas ter poucos livros dentro do quarto, porque tudo é energia. Aquele livro tem toda uma história, exatamente. Tem toda uma energia. Então, é ter esse cuidado. São pequenos cuidados que vai fazendo toda a diferença na tua vida, no ambiente. E são coisas que a gente pensa que não está atuando sim. Então, se você chega num quarto, você acorda, não arruma a cama, isso tudo tem... Então, se você é uma pessoa que acorda, arruma a cama, você tem ação. Você está se colocando na vida. Porque você está fazendo a primeira coisa básica, cuidando da tua cama. Né? Outra coisa importante, a posição da cama também é importante, em 3 lugares que é importante essa posição.
o quarto, que a gente chama posição de comando. Se você, quando você entra no quarto, você vê a cama, você vê quem entra no quarto, você está na posição de comando. O que simboliza isso? Que você está no comando da sua vida. Ótimo, por mim é assim. Entende? A cama tá aqui e a porta tá ali, de entrada do quarto. Mas não pode essa porta estar de frente para a cama. Não tá de frente, ela fica na lateral. Pois é, mas você vê quem é. Sim. E aí você comanda a sua vida. Digamos, outra posição de comando que é importante, na tua sala de estar, o sofá tem que estar de frente para a porta, desse mesmo jeito, porque aí você está no comando. No caso nosso, a porta fica aqui e o sofá fica ali. Pois é, mas dá para ver quem chega. Mas você vê quem chega, né? Então, são essas simbologias, essa forma como você arruma a tua casa, que aí, no caso, seria a distribuição da casa, que vai fazer essa casa, essa energia fluir ou não. O que é que simboliza você chegar numa casa e o sofá está de costa? Para quem chega, né? Para quem chega. Estamos fechados, bloqueados. Não é aquela energia de receptividade. Eu estou aqui te acolhendo. Então, é uma sutileza, não é? Que a gente não... Que a gente passa e não... A gente sente, mas a gente... Nem entende o porquê, né? Mas, assim, no nosso íntimo mais profundo, a gente sabe. Pois é, eu já quero levar lá na minha casa, fazer toda uma avaliação. A gente sabe disso, tu entende? E, às vezes, outra coisa muito comum, às vezes a pessoa tem uma porta principal e tem uma porta... na área de serviço, que dá acesso, a pessoa nunca entra pela porta principal. Sim. Isso traz um bloqueio, porque você não está se valorizando na ponto de entrar, porque um rei não entra pelos fundos. Pessoa que se admira, que se sente... Tem poder, que tem poder, né? Ela não vai ficar entrando pelos fundos. Sim. Ela entra pela porta da frente. E a nossa porta, outra coisa importantíssima no ambiente, a porta de entrada. Ela não pode ter barreira, porque é onde entra a energia, onde entra todas as oportunidades. Se tem uma barreira, digamos, tem uma porta de entrada e logo tem um móvel. Existe uma barreira. E aí a gente sabe até pelo corpo. Eu vi uma vez um vídeo de uma pessoa que ela botou... Tem um corredor, que também o corredor é um local que não deve ter nada atrapalhando. E aí ela vinha passando, fazendo o vídeo, vinha passando. Aí quando chegou perto do móvel, ela fez assim com o corpo. Eu sei. É assim que a energia faz o desvio. Então, do jeito que a gente tem, todos nós temos energia vital. A gente não vê essa energia, mas a gente sente. Porque no dia que a gente está doente, a gente vê. Sim. Né? Do mesmo jeito é a casa. Então, o que faz essa energia da casa ficar forte é nossa maneira de agir. E a questão da distribuição dos móveis. Se tem móveis que estão atrapalhando isso de circular, não vai fluir. Se não vai fluir, causa bloqueio energético. Muito interessante. E é uma percepção que as pessoas acham... A gente está vendo aqui, as meninas colocaram para a gente. Olha que lindo esse espaço. Aqui, na realidade, foi um espaço que eu fiz para um evento de uma TV aqui local. E aí foi uma coisa que aí foi mais um aprendizado no sentido assim, quando eu preparei foi lá no... Pode falar? Pode. Não? Foi no Teresina Shopping. Quando as pessoas entravam nesse espaço, elas ficavam impactadas, porque assim, o nome da TV, também não sei se pode falar. Pode, não tem problema. TV não. Cidade Verde. Aí eu disse, né? Para ele que a gente ia trabalhar com toda essa coisa, porque o verde, ele tinha esse nome, não é por acaso. O verde fala de quê? De inovação, de progresso, de abertura, de expansão. E aí eu ia colocar verde mesmo aí. Sim. E aí não tinha uma pessoa que passava pelo shopping... Puxa um pouquinho o microfone para cá. Não tinha uma pessoa que passava pelo shopping que não queria entrar. Mas é porque realmente chama a atenção, né? E quando entrava, ficava impactado. Porque eu fui chamada para representar a TV lá, né? Para fazer esse stand representando a TV e contando um pouco da história deles ao longo. E aí eu botei muita... Aí era a parte que era para ele receber os convidados, mas tinha outra parte... Tem alguma outra imagem aí? Outra imagem desse mesmo espaço...
que é uma estante, que aí tá mostrando os aparelhos dele. Ó, isso aí, ó, cheio de verde. Sim. E aí chegou um palestrante de fora que deu até um depoimento, que disse que lugar gostoso. Que traz o aconchego, que traz o aconchego, ele se sentia acolhido lá e assim, confortável. Então, aí tá misturando a tecnologia, né? Essas coisas de aparelho, que nem a gente aqui, com o verde. O verde. O verde foi que deu todo o verde que eu digo, a natureza deu todo o diferencial aí para esse. Mesmo eu usando que ele tinha cinza, sim, que é uma cor mais fria, mas o verde fez toda essa. Sim. Tem mais alguma imagem? Esse ambiente ficar mesmo. E aí serviu também de mais um depoimento para entender que a natureza... Ai, ela é toda chiquíssima. Aqui foi exatamente assim que eu fiz a canalização do projeto. Do projeto. Aqui foi dando entrevistas, né? Uhum. Eu passei um período indo nas TVs. E aqui é a minha casa, que tem esse... Quando você entra na casa, tem um paredão verde na sala. Muito bem. Lindo. Isso é uma baia também, acho muito bonito, né? Tem mais alguma imagem que ela trouxe, gente, pra gente mostrar? Aqui foi outro evento que eu fiz. Aqui eu criei, isso aqui ficou também uma coisa demais. Isso aqui era um espaço de ativação de marca. E eu criei uma praia, como se a pessoa como se fosse uma praia. Na praia. Mas era aqui em Teresina. Aqui em Teresina. E ficou, assim, uma coisa, assim... Eu acho que é porque a imagem ficou meio cortada, mas ficou a sensação que as pessoas falavam quando entravam lá, que sentia mesmo como se estivesse na praia. Legal. Foi no período de julho aqui, né? Geralmente eles fazem, né? Uns praia de verão, essas coisas. Mas isso aí não foi nem praia de verão. Isso aí foi um espaço de ativação. Aí tinha aí, porque não aparece, uma canoa. Né? Tinha uma canoa mostrando aí... Tem mais alguma imagem, gente? Isso aqui foi o evento da Casa... Uma das edições da Casa Saudável, né? Que até tinha homens também lá. Sim, foi essa quarta edição teve homens. Querendo entender. Eu achei muito interessante. E os depoimentos deles foram assim, bem... E aí, esse teu evento é um dia todo? Na realidade, esse evento, era só uma manhã. Claro que... Porque era só para você sentir o gostinho, eu sei, né? tipo uma degustação. Claro que no futuro, bem próximo, eu vou fazer uma coisa, mas que seja um dia todo. Sim, uma experiência maior, né? Maior. Porque, na realidade, olha qual é o grande lance dos ambientes. É levar a pessoa à experiência. Sim. Experienciar. Porque o ambiente, ele vai te trazer... É para te trazer o quê? Sensações. Sim. Né? E você compreende a energia através da sensação. Com certeza. Né? Às vezes você nem sabe o que significa energia, mas todos nós somos energia. E tem ferramentas para a gente fazer. Olha, outro espaço lindo. Esse espaço é um projeto meu. Aqui eu quis também realçar a questão da luminosidade. Né? Outra coisa, tem móveis e tudo, mas tem circulação. Sim. Que é importante deixar... você circular sem ter nada te atrapalhando, né? Sim, as cores também estão bem suaves, sim, né? Suave. Aí tem esse rosa aí, ó, essa cortina é um degradê de rosa, né? Tem o verde, aí o verde tá não só nas plantas, você vê que lá na varanda tem umas plantas, né? Bem aqui é porque não aparece, perto do sofá também tem outra planta. Mas tem o verde o verde também é representado pela madeira. Então, se você tem madeira em casa, também é outro elemento importante. Porque a madeira traz acolhimento, a madeira fala da família. Legal. Então, tipo assim, a mesa de jantar. A mesa de jantar representa a família. Então, dependendo de como é a tua mesa, ela vai trazer uma fluidez ou não nessa família. Entende? Muito interessante. Então, digamos, se a mesa é uma mesa de vidro, vidro é mais frágil. Porque é mais a madeira, forte, né? a madeira. Entende? Então, por que você tem uma mesa de vidro e não de madeira? Aí, quando você vai olhar na história da pessoa, você vai entender. Ela tem algumas fragilidades na família. Então, é interessante. Uma das coisas que eu gosto muito também de fazer
mesa posta, né? Sim. Porque como a mesa significa a família, então eu cuidar dessa mesa, preparar essa mesa, montar essa mesa com flores, fazer o meu melhor, sempre é uma forma de quê? De aconchegar, Sim. de trazer acolhimento, né? Muito e são bom. sutilezas que coisas que você pode estar fazendo no dia a dia. Sim, você pode aprender e ir colocando no seu dia a dia. Sim, como fortalecer sua família? Na mesa, juntando, criando esse momento de, pelo menos uma vez no dia, juntar para todo mundo. Claro que eu sei que o dia a dia é corrido. Mas lá em casa, há muitos e muitos anos, a gente tem o hábito, pelo menos no almoço, tá todo mundo junto. O jantar fica mais difícil. Porque né? E o café da manhã também, porque cada um sai numa hora. Porque realmente tem Mas isso, o almoço, a gente senta na mesa todo mundo. Mas isso, você... Qual é a prioridade? Qual é a minha intenção? Eu quero fortalecer minha família? Se minha família não está bem, como é que eu começo a fortalecer minha família? Com um simples ato de começar a reunir as pessoas na mesa. Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim. Não, são sutilezas que a casa, o ambiente nos oferece. E que antigamente, né, as pessoas que moravam no interior e tudo, já tinham esse hábito. E aí quando você começou a viver mais na cidade, nas cidades grandes, foi começando a... E a outra coisa que eu falo também é que, às vezes, porque você, digamos, quem mora só, eu não vou montar a mesa porque só para mim, mas quem é a pessoa mais importante da sua vida? Uhum. É você. Se você não... Se der o prazer de botar um arranjo, uma mesa, uma coisa para você, porque tudo começa primeiramente comigo. Uhum. Eu primeiro me amo para amar as pessoas. Sim. Não tem como ser o contrário. Se é o contrário, não é amor, é carência, é doença, né? Então, a casa vai te mostrando. Outra coisa, falando nesse poder, ela tem poder, né? Uhum. Como é que uma mulher quer ter poder se ela não cuida das roupas íntimas? As roupas íntimas falam muito da gente. Como é que a gente está com o nosso merecimento? Porque o merecimento, a gente sempre aprendeu que o merecimento é alguém que vai te dar merecimento, não é isso? Não. É a gente que tem que se permitir, né? É você que se reconhece. A partir do momento que eu me reconheço, eu sei que eu mereço. E aí, como é que eu sei que eu estou nessa conexão comigo mesmo? Olho minhas calcinhas, minhas roupas íntimas. Como é que tem que ser as calcinhas de uma mulher que tem merecimento? Tu imagina uma pessoa que vai usar uma calcinha já bem desbotada, bem surrada, ela simplesmente não está se amando. Uhum. Na hora de dormir, dorme com qualquer roupa rasgada. São essas sutilezas que o ambiente vem nos mostrar, que às vezes a gente está com um discurso só externo. E não aí, por que você não consegue alcançar aquilo? Porque, assim, não adianta eu fazer uma fachada aqui. Fachada não se sustenta por muito tempo. Tem que começar de dentro. De dentro para fora. E aí, assim, é na calcinha. Na calcinha, tipo. Como é que se veste uma calcinha rasgada? Tem que... A mamãe aqui... Entende como é? A minha mãe, ela é separada já do meu pai há algum tempo, mas ela ama comprar camisola bonita e tal. E ela se arruma toda para dormir de noite, sozinha. Aí, uma vez, minha tia, né, irmã do meu pai, estava lá. Aí falou, meu Deus, mas pra que isso tudo? Minha filha, eu me amo, eu me mereço. Aí ela se passa hidratante e se arruma todinha para dormir. Porque você está o quê? Você está realmente dizendo para você, porque começa dessa forma. Então, ativar a tua deusa Vênus, a deusa interior, é isso. É se acariciar nos pequenos detalhes. Não precisa muito. Não é que você tenha que comprar a calça. Coisas caríssimas, não, né? Mas o mínimo... É só o cuidado, né? O cuidado, o mínimo é estar com aquela calcinha... Em bom estado. Em bom estado. Renovar, arrumar. Porque as gavetas vão falando das nossas questões. Então, são esse mundo que aqui eu passaria... Tem conversa para mais tempo, né? Mas, assim, eu acredito que nessa nossa conversa... Deu para sentir, né, a importância dessas... Deu para você sentir a importância que o ambiente não é só
a estrutura, não é só colocar um móvel de qualquer forma, não é só comprar. Tem pessoas móveis caros. Não tem a ver com isso. E tem muito a ver no sentido assim, quando você tem, que às vezes a gente tem clientes que elas não sabem nem o que querem. Elas querem exatamente aquilo que está na moda, né? Na tendência. Sim. E casa não pode ser tendência, né? E aí você percebe que ela está desconectada da essência. Ela está querendo o quê? Ela está se comparando e olhando para fora e querendo ser algo que ela não é. Então, a casa está te dizendo tudo isso. Muito legal. Aí, o que acontece? Faz uma casa maravilhosa, com tudo de... E não sente... prazer em estar naquela casa, né? Porque não representa a pessoa. Verdade. Não representa. Teve um dia que uma mulher me disse isso. Eu conversando com ela e tal, e ela falou para mim que ela morava numa casa mais simples, aí começou a ganhar dinheiro e tal, foi para uma casa chique, num condomínio chique e tal, e lá ela não estava feliz. E ela dizia que ela não entendia, mas ela dizia, olha, eu não estou feliz, disse que chorava, se angustiava. Terminou saindo da casa. Com certeza tinha algo na casa que não tinha nada a ver com a essência dela. Então, você não pode morar na casa, porque tua casa é teu templo. É na tua casa que você vai refazer toda a tua energia. É tua casa que é onde você pode ser você mesmo. Se nem na tua casa tu pode ser você mesmo, como é que vai ser? Tá perdida na vida, né? Totalmente perdida. Alda, então eu sempre falo aqui, a gente está chegando já quase nos últimos momentos aqui do nosso podcast, e eu achei incrível a conversa, aprendi muito, acredito que as mulheres que estão aqui assistindo também, né, estão gostando muito. Então, se você está gostando aí desse episódio, desse tema, passa aí, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha com as amigas. É muito importante, é uma maneira de você também contribuir positivamente aí para esse projeto que é tão interessante, que já temos aí 100 e tantos episódios, eu não sei qual é o número, enfim, mas a gente tem uns mais de 120, eu acredito, episódios. Então, assim, a gente tem já, né, uma gama bem interessante aí de mulheres que vieram aqui contar histórias interessantes. Mas, assim, hoje nós estamos aqui com a Alda. Eu não conhecia muita coisa do que você falou. Estou achando muito interessante. Já quero lhe levar lá na minha casa, né, para a gente organizar mais, porque, como você fala, hoje a gente vive numa vida tão rápida, tão corrida. E a nossa casa precisa ser aquele lugar que a gente chega e relaxa. E se sente bem, né? Enfim, também tem espaços que nos dê essa energia para continuar. Então, muito interessante. Muito obrigada por tudo que você falou aqui. Mas eu quero ainda lhe fazer uma pergunta. Aqui, o nome do podcast, Elas Têm Poder, eu falo que é esse poder interior, né? Esse poder que todas nós temos, porque somos filhas de uma fonte poderosa e não poderia ser diferente, né? Se a gente é filho de uma fonte poderosa, a gente tem esse poder também. Eu digo muito que Jesus dizia, brilhar é a vossa luz. Sim. É porque a gente tem essa luz aqui interna. Então, para você, assim, o que é o seu superpoder? Todas nós temos habilidades, né? Temos características que fazem da gente essa mulher poderosa, né? Essa mulher que faz as coisas que precisa fazer na vida, ou que passou por desafios, que se reconstruiu. O que você identifica, assim, de cara, quando a gente faz a primeira pergunta, qual seria esse seu superpoder e por quê? Meu superpoder é minha capacidade. Eu me acho, assim, uma fênix. Então, eu já vim de processos de transformações profundas. E quando eu penso que eu estou lá, que eu cheguei no fundo, aí ressurge. Ressurge. E aí, esse meu poder, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza que é minha conexão profunda com Deus que há em mim. Eu não esqueço disso. E a natureza, por isso que a gente até fala que tem espaço de poder. Então, quando eu sinto que eu estou me desconectando, então eu já sei para onde... Já busca a natureza. A natureza. Porque isso é real, né? Isso é real.
e poder transbordar isso. Através do Fazer seu isso trabalho. através do meu trabalho, através da minha vida. Sim. Né? Querendo sempre falar e fazer, não só falar. Então, tudo que eu passei aqui para vocês, eu tento colocar. Eu sei que são desafios, é um vigiar sempre, né? E essa conexão essa responsabilidade de passar isso adiante para que as vidas... Eu sei o poder do ambiente para transformar a vida das pessoas. Ele é que sustenta a nossa vida, porque tudo acontece no ambiente. Uhum. Então, não tem como tu ter vida se tu não tem um ambiente para te sustentar. Sim. Então, é esse ambiente. E um dos meus propósitos é esse, levar esse conhecimento para mais pessoas, né, de que a energia é real, nós somos energia, e dar o exemplo, né? Sim. E cuidar também, porque aqui a gente só está falando do ambiente casa, corpo, do ambiente casa, nossa casa física, mas estamos esquecendo aqui que eu não posso esquecer da nossa casa maior, que é o universo. Verdade. O que nós temos feito para manter o universo? Uhum. E essa é a minha preocupação, porque se nossa casa física impacta a nossa vida, imagina, a casa maior impacta muito mais. Verdade. E aí, quando você tem consciência da tua casa corpo, tem consciência da tua casa física, você transforma essa casa num polo de energia para impactar a casa maior. Com certeza. Olha que coisa, muito interessante. Interessante, né? E o que para você define uma mulher poderosa? Assim, eu sempre faço essa pergunta também, porque a gente tem várias referências, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um ponto de vista. Mas se você fosse definir o que seja uma mulher poderosa, o que é uma mulher poderosa para você? Uma mulher poderosa é aquela que está conectada com a sua verdadeira essência. Uhum. Não tem nada que possa ser poder que seja uma coisa externa. Então, a vestimenta, o cabelo, maquiagem, isso tudo é só um detalhe. Uhum. Isso não nos sustenta. Se não tiver, né? O trabalho, quando a gente diz assim, eu sou designer. Não, eu só estou designer. Na realidade, o que é que eu sou em essência? Eu sou luz. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou o meu trabalho. Uhum. Então, porque se realmente eu achar que eu só sou o meu trabalho, design de interiores, eu sou muito pequena. Pouco eu tenho poder. Verdade. Porque eu tô colocando o poder num lugar que não vai... Porque tudo é passageiro. Verdade. A vida é impermanente. Então, tudo isso vai ser tirado. O que fica é a essência, né? Pode ser tirado. Então, o que fica é a essência. Então, o que eu procuro realmente trabalhar em mim é a minha essência. Porque a essência, ela nem é menor e nem é maior. Ela sempre está no lugar que tem que estar. Então, você não é maior nem menor. Uhum. Você tem a sua essência de luz, como eu tenho a minha essência. Cada um tem o que veio mostrar aqui, mas isso não vai nem me diminuir, nem me aumentar. Verdade. Então, quando a gente está nesses processos, né, de diminuir ou se sentir... Diminuída, às vezes, também. Diminuído ou então superior, você não está na tua essência. Tu está no teu ego. Com certeza. Então, uma mulher de poder é uma mulher que ela vai buscar essa conexão com a essência mais profunda. E que, com certeza, não está nas coisas externas. Sim, tá no seu interior, né? Sim, as respostas estão todas dentro, não fora. Claro que o fora, o que eu falo, é o espelho. Porque fora vem, como tu me perguntou, o que é o espelho? O espelho é um portal, é um reflexo. Uhum. E todos nós somos reflexos um do outro. Vem, porque às vezes a gente não está vendo, às vezes a gente não está se vendo, se enxergando. E aí, olha, estou vendo aqui ela, mas o que eu estou vendo, na realidade, sou eu. Então, para mim, ter poder é isso. Muito legal. É se conectar com a tua essência. Eu também acredito. Que é o verdadeiro trabalho.
que a gente veio fazer aqui, né? Porque assim, felicidade a gente constrói todo dia, mas felicidade realmente não está nas coisas externas, né? Não está no ter, está no ser. O ter é uma consequência natural do ser. Verdade. Quanto mais eu sou, mais eu tenho. Mais eu posso ter. Sim. Entende? É isso. Pois, olha, eu quero lhe agradecer demais. Amei a conversa, viu? Querida. Amei a conversa. Muita informação interessante. Eu acho que quanto mais a gente possa expandir, né, a nossa consciência, aprender coisas novas para trazer para a nossa vida, mas a gente vai se ajudando nessa jornada, né? Nessa caminhada aí evolutiva. E como você bem falou, cada um veio fazer uma coisa, né? Deus dá os encargos aí para a gente, as potencialidades. E que bom que você existe, né? E que bom que o seu trabalho é esse, porque tem muita gente que precisa. Aliás, todo mundo precisa, né? E faz muito bem. Com certeza é uma pessoa que entra em contato, que faz minimamente ali uma intervenção, né, para melhorar a energia da sua casa. Isso vai reverberar em tudo, nos relacionamentos, no trabalho, né, ela com ela mesma. Isso é muito interessante mesmo. E tem, às vezes, a gente vê muitas mulheres que elas estão tão desconectadas, mas está tudo certo, porque tudo tem um processo, que elas falam, não tenho tempo para cuidar da minha casa. E aí, uma coisa aqui que eu vou falar agora, que eu acho que até cheguei a comentar contigo, que a mulher é o ambiente. Uhum. A mulher, ela muda qualquer ambiente que ela chega. Então, a importância de você cuidar do seu ambiente. Porque cuidar da minha casa é cuidar de mim. Uhum. É porque foram colocando crenças, né? Que cuidar da casa é uma coisa menor, mas não é. É algo sagrado até, Sagrado. Não estou te dizendo que é para tu ficar virado. O dia todo. Não, mas ter o cuidado. Sim. Porque aquela casa, ela se sustenta com a tua energia. E quando eu falo da tua energia, independente da casa, que é importante também salientar, que não precisa eu ser dona no papel da casa. Sim, a pessoa mora numa casa alugada, mas ela organiza. Ela está na casa, a partir do momento que ela está na casa, seja alugada ou dela mesma, ela quem estabelece aquela energia. Entendeu? Muito legal. Ela passa a energia. E quando eu digo casa, também é empresa. Sim. Você é dono da empresa, você tem vocês que sustentam aquela energia. É verdade. Então, é isso. Pois, olha, muito obrigada, doutora. A gente continua a nossa conversa sobre tudo isso. Sim. E eu quero agradecer você que está aqui com a gente. Dizer mais uma vez que se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Participe da nossa comunidade. Elas Têm Poder. A gente tem uma comunidade onde a gente faz encontros online, faz encontros presenciais, a gente leva especialistas, mulheres, assim como a Alda e tantas outras, para dar uma aula no online, né, para conversar, para trocar ideia com as mulheres. Lá elas também fazem muito network, fazem negócios entre si. Então, se você quer estar num ambiente assim, um ambiente de empatia, de colaboração, de evolução, é só buscar aí, os meninos vão colocar o link para que você possa entrar na nossa comunidade e usufruir aí de todo esse poder feminino, né? De toda essa conexão que a gente se propõe aqui a fazer no Elas Têm Poder e agora na comunidade Elas Têm Poder. Então, a gente te aguarda na próxima quarta-feira para mais um episódio e ficamos muito felizes aqui com a sua companhia. Um abraço e até lá!